Olá, amigos do Esporte a Motor. A Fórmula 1 volta a Suzuka, no Japão, uma das pistas mais tradicionais e que já decidiu 12 títulos mundiais de pilotos, isso na época em que marcava o fim da temporada. Desde o ano passado, o Japão passou a fazer parte do início do calendário, entre outras razões, para escapar da temporada de furacões do mês de outubro. A terceira etapa do campeonato vem com muitas novidades, especialmente para a torcida japonesa, não é? Que vê Yuki Tsunoda ocupando o lugar que era de Leon Lawson na equipe Red Bull. Então você já sabe, hora de apertar os cintos, baixar a viseira e acelerar para o pré-GP do Japão, sempre com o apoio do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. O Japão é um país formado por 6.700 ilhas, sendo mais de 70% do seu território coberto por montanhas. Com uma localização não muito privilegiada, o país está na confluência de 4 placas tectônicas, o que explica a grande quantidade de terremotos e vulcões ativos. Entre eles, o Sakurajima, que protagonizou em 1914 a maior erupção do século XX. O extenso fluxo de lava transformou uma ilha em península. Ainda hoje, o Japão monitora constantemente a atividade sísmica, que é para proteger sua população. É um país sob constante movimento. Esta confluência de placas tectônicas sobre as quais o Japão está encravado é conhecida por um nome que provoca medo: o Círculo de Fogo do Pacífico. No Japão acontecem 20% de todos os terremotos do mundo com magnitude 6 ou mais. São cerca de 1.500 abalos sísmicos por ano, desde tremores quase imperceptíveis até aqueles que causam destruições. Um dos mais impactantes aconteceu em 2011, tão intenso que acelerou a rotação da Terra e encurtou os dias em 1,8 microsegundo. No Japão, a Terra treme com frequência, mas a resiliência do povo japonês permanece inabalável. Com cerca de 125 milhões de habitantes, o Japão apresenta uma taxa de alfabetização próxima de 100%. E a maior expectativa de vida do mundo, chegando em média aos 86 anos. O número de pessoas com mais de 100 anos no país cresceu muito nas últimas décadas, chegando a mais de 60 mil pessoas. Houve uma época em que o governo costumava presentear os idosos com pratos banhados em prata, mas agora eles são muitos. A disciplina e o respeito às regras estão presentes no dia a dia dos japoneses. Nas escolas, são os próprios alunos que fazem a limpeza das salas. Desde crianças, eles aprendem a ter organização e responsabilidade. A cultura japonesa possui códigos sociais muito próximos. Contato físico em público é raro. E dar as mãos é considerado um ato íntimo. Ao realizar pagamentos, o dinheiro não é entregue diretamente nas mãos do atendente, mas colocado em uma bandeja. Mesmo na alimentação, regras são rigorosamente seguidas. Usar hashis de forma errada, como espetar a comida ou deixá-los em posição vertical em uma tigela de arroz, é um sinal de desrespeito. A gastronomia japonesa é rica em história e tradição, mas alguns hábitos são mais recentes do que se imagina. Um bom exemplo disso é que o sushi de salmão, que atualmente está entre os pratos preferidos em todo o mundo, só foi introduzido na culinária japonesa nos anos 80, por influência da indústria pesqueira norueguesa. O país conta com o maior mercado de peixes do mundo, com uma variedade surpreendente de sabores inusitados. É comum se encontrar sorvete de enguia e de carne crua de cavalo. O Japão é um país de contrastes entre tradição e tecnologia. Lá, dos trens de alta velocidade, como o maglev, que levita sobre os trilhos e alcança 600 km por hora, mas também abriga a empresa mais antiga do mundo, que é a Kongo Gumi, fundada no ano 578 d.C.
e que por 40 gerações, ou 1.400 anos, foi administrada pela mesma família especializada na construção de templos budistas. Entre passado e futuro, o Japão segue como um dos países mais fascinantes do planeta. Em 1962, Soichiro Honda buscava transformar sua empresa, a Honda, em uma potência automobilística e percebeu que precisava de um bom circuito de testes. Assim nasceu Suzuka. O arquiteto holandês John Hugenholtz foi escolhido para o projeto e desenhou o traçado de Suzuka no formato de um 8. A pista se cruza por meio de uma ponte com um trecho passando por cima de outro. E vejam que interessante. Pelos desenhos originais, a ideia era que a pista se cruzasse 3 vezes e não apenas uma. Suzuka passou a ser a casa da Fórmula 1 no Japão bem mais tarde, em 1987, e eu me lembro bem daquele fim de semana. Nigel Mansell sofreu um forte acidente na classificação e ficou fora da corrida, o que confirmava o terceiro título de Nelson Piquet, companheiro de equipe na Williams. A parte curiosa dessa história é que eu recebi em primeira mão a informação de que o Mansell não iria correr. Na noite de sábado, quando voltava de um jantar, eu encontrei o Dr. Rafael Grajales Robles na porta do hotel em Yokkaichi, onde a gente se hospedava. O Dr. Rafael era um médico panamenho que se tornou meu amigo quando chegou à Fórmula 1 trazido por Emerson Fittipaldi e que em 87 estava trabalhando exclusivamente para o Mansell. Era mais ou menos 1h da manhã no Japão e o Dr. Rafael me contou que, naquele momento, o Mansell já estava voando de volta para a Inglaterra por conta de uma lesão na coluna, uma lesão antiga, e que foi agravada pelo acidente. Lamentei pelo Mansell, que sempre considerei um piloto muito talentoso, claro, e um pouco estabanado, mas a ausência dele significava que o Piquet era tricampeão mundial antes mesmo de começar a corrida. Eu agradeci ao Rafael, subi para o quarto e liguei para a TV Globo no Rio de Janeiro. Gravei um boletim por telefone que foi exibido várias vezes em edições extras. Numa época em que não havia internet, perto das 2 da tarde, no horário brasileiro, o país inteiro ficou sabendo que Nelson Piquet era o primeiro tricampeão mundial brasileiro. Eu conto essa história e outras, muitas outras, histórias curiosíssimas, em detalhes no meu livro Muito Além do Grid, que você pode comprar na Livraria da Vila ou pelo site do Automotor, que está aqui na descrição. Suzuka tem mesmo um lugar especial no coração do torcedor, especialmente aqui no Brasil. É o circuito que mais propiciou momentos lendários da Fórmula 1, como o Tri de Piquet, os 3 títulos de Senna, o primeiro da Ferrari após 21 anos de jejum e tantas outras disputas e desfechos marcantes. É também um lugar que atrai uma torcida única e apaixonada. Eles se vestem como pilotos de Fórmula 1, usam chapéus temáticos e enfeites diversos e criativos. Todos, absolutamente todos os pilotos têm seus fãs, que lotam as arquibancadas e fazem uma grande festa. Vale lembrar que, apesar de toda a tradição, Suzuka não foi a primeira pista a receber a Fórmula 1 no Japão. Este privilégio coube ao circuito de Fuji, que estreou no calendário bem antes. Foi em 1976, com aquela histórica decisão do título entre James Hunt e Niki Lauda, eternizada no filme Rush. Mas nunca um GP do Japão trouxe tanta expectativa para os japoneses quanto este. A Red Bull anunciou Yuki Tsunoda como substituto de Liam Lawson na equipe principal a partir deste final de semana. Depois de 2 corridas iniciais muito difíceis para o neozelandês. Lawson já correu ao lado de Tsunoda nas últimas etapas de 2024, depois de substituir Daniel Ricciardo na Racing Bulls. Mesmo perdendo de 6-0 para Tsunoda em classificação, Lawson foi promovido para a Red Bull como o novo companheiro de Max Verstappen, após a saída de Sérgio Pérez, o que deixou o japonês muito magoado. Mas com as dificuldades de se adaptar ao carro na Austrália e na China, Lawson foi devolvido para Racing Bulls.
Nada melhor do que promover a estreia de Tsunoda no Japão, que é a sua casa, e também a da Honda, parceira e fornecedora dos motores da equipe. Desde a estreia na antiga AlphaTauri em 2021, Tsunoda evoluiu muito, superando regularmente seus companheiros de equipe mais recentes, como Nick de Vries, Daniel Ricciardo e o próprio Lawson. Em 2024, Tsunoda marcou 30 dos 46 pontos da equipe, o que ele mesmo considera o melhor ano de sua carreira, e já seria justo que ele fosse escolhido para ocupar o lugar de Sérgio Pérez, mas acabou sendo ignorado por Helmut Marko. Por vias tortas, o erro acabou sendo corrigido e ele assume agora um lugar ao lado de Verstappen. Lawson retorna para a Racing Bulls em um movimento semelhante ao de Daniel Kvyat e Pierre Gasly, que também foram rebaixados após algumas corridas com a Red Bull em 2016 e 2019. No meio de tudo isso, uma coincidência chama a atenção. Em um vídeo da Red Bull de 2017, Daniel Ricciardo destacou um fato curioso. I saw a fact. Yeah. Every driver that's won in Red Bull has double letters in their Vettel, surname. Weber, Ricciardo, Verstappen. Yeah, Are those the only ones who won? Right. in Red Bull, I guess so. Yeah, it's pretty cool. So Yeah. whoever ends up taking over a Red Bull seat one day, if you don't have double letters in your name, Yeah, it's anyway not going you to are happen. gone. Vamos ver o que Tsunoda será capaz com o difícil carro da Red Bull. Uma fera que aparentemente só Verstappen consegue domar. A favor de Tsunoda pesa o fato de que o histórico dos japoneses correndo em casa é positivo. 2 pilotos já conseguiram pódios em Suzuka. O primeiro com Aguri Suzuki em 1990 e Kamui Kobayashi repetiu a conquista em 2012, ambos com um 3º lugar na corrida. A novidade de Suzuka para este ano é que grande parte da pista foi recapeada, por exemplo, após a chicane ao final do primeiro setor. É um trecho importante que apresenta curvas de média e alta velocidades, algumas delas bem longas, em que os pneus são muito exigidos. É o que justifica a Pirelli ter escolhido os compostos mais duros de sua gama, o C1, o C2 e o C3. Já há algum tempo, o GP do Japão tem merecido pinturas especiais nos carros. Só neste final de semana, 2 equipes trazem layouts diferenciados, começando pela Haas, que tem a Toyota como parceira técnica. A pintura traz a floração das cerejeiras do Japão nesta época, início de primavera. Mas foi a Red Bull que mais ousou. O carro é todo branco, em homenagem ao Japão e à Honda, neste ano de encerramento da parceria entre eles. A partir de 2026, a Red Bull vai usar motores desenvolvidos em parceria com a Ford. A novidade agradou tanto que nos comentários de fãs foi uma constante a proposta de que a equipe mantenha essa nova pintura daqui por diante. É de fato espetacular. Apesar de não ter vencido na China, Lando Norris somou muitos pontos e segue na liderança do campeonato. Agora ele tem 44 pontos, 8 a mais do que Max Verstappen, que soma 36. E é no pelotão de 2º, 3º e 4º colocados que a briga fica bem interessante. George Russell é o 3º, apenas 1 ponto atrás de Verstappen, que tem 35, e 1 a mais do que Oscar Piastri, que tem 34. Melhor estreante do ano até agora, Andrea Kimi Antonelli é o 5º colocado com 22 pontos. Alex Albon soma 16 e está em 6º, 6 pontos à frente de Esteban Ocon, o 7º colocado, e Lance Stroll, o 8º, ambos com 10 pontos. As desclassificações na China por diferentes motivos tiraram pontos de Lewis Hamilton, agora o 9º colocado com 9 pontos, e de Charles Leclerc, que fecha a tabela dos 10 primeiros com 8 pontos. Entre os construtores, a McLaren já vai abrindo distância. São 21 pontos de vantagem sobre a Mercedes, 78 a 57. Em terceiro lugar vem a Red Bull com 36, obviamente todos conquistados por Verstappen. A Williams é a 4ª colocada com 17 pontos, empatada com a Ferrari. A Haas ocupa o 6º lugar com 14 pontos, à frente da Aston Martin com 10. A Sauber com 6, a Racing Bulls com 3 pontos. E a Alpine
ainda é a única equipe a não pontuar neste ano. Mais uma vez, seguimos no comando da madrugada. O Band Esportes transmite os treinos livres, os primeiros às 11h30 da noite de quinta-feira e o segundo às 3 da manhã da sexta-feira. A terceira sessão começa às 11h30 da noite de sexta. E na madrugada de sexta para sábado tem a classificação começando às 3 da manhã. E nós estaremos na tela da Band e também do Band Esportes. A largada para as 53 voltas do GP acontece às 2 da madruga de domingo. A Band mostra a partir de 1h15 da manhã, com nossa equipe trazendo informações diretamente de Suzuka. Gabriel Bortoleto mostrou outra vez um desempenho sólido e agora vai para mais uma pista difícil onde ele também nunca correu. Só conhece, aliás, através de simulador. Certamente será mais um grande aprendizado para o brasileiro que tem surpreendido e recebido muitos elogios da sua equipe. Bom, ficamos por aqui no Pré-GP e nos vemos na tela da Band no fim de semana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e peço que deixe o seu like, compartilhe este vídeo com os amigos e se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, aproveite para fazer a inscrição, deixar seu comentário e citar o momento mais marcante que você guarda do GP do Japão. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!